Olá, mestres confrades, tudo bem com vocês? Feliz ano novo a todos, né? Bem, pessoal, esse é o primeiro vídeo de 2021, né? E nós estamos muito felizes porque recebemos aqui um relato de um confrade, né? Então, este aqui será o primeiro, né? Casos de Mangina de 2021, né? Estamos aqui na floresta, na fogueira, na floresta MGTOW, ok? E vamos contar o caso que o nosso amigo confrade enviou. Bem, pessoal, o nome desse conto, né? Vamos chamar de conto aqui, seria Universitária Casada. Esse título aqui, eu acho que deixa os confrades né, com muita curiosidade. Esse relato foi escrito pelo ex-Mangina. Ex-Mangina mandou um e-mail no dia 11, né, para nós aqui no canal. Eu ficar muito feliz com isso. Mas antes disso, pessoal, gostaríamos de agradecer a algumas pessoas que conversam conosco, até mesmo em outras, né? Por exemplo, no canal do Cenas ou aqui no Smigal Mental. Nós sempre temos o Ismael 2, nós temos o Ismael Ribeiro, o Ismael Lopes, nós temos o Cristiano, nós temos até o Bastiato Lapriani, veio brincar outro dia conosco, foi muito bacana. Deixa eu ver quem mais. Ah, Nick Fury. Nick Fury Podcast, muito bacana. Ontem nós conversamos bastante com ele. Ah, Edmar Seagal. Edmar Seagal também. Se puder compartilhar, confrade nos seus grupos, nos grupos que você está, os vídeos aqui do Smigal Migtal, nos vai agradecer muito, pessoal. E Cenas, claro, mestre Cenas, grandes mestres Cenas, muito obrigado por tudo. Nós gostamos muito do jeito que você fala conosco no seu canal. Bem, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o relato de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bem, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui para vocês para mostrar o conto. Então, nós temos aqui Casos de Mangina, relato daqui, ex-Mangina Escravoceta. Esse é o título daqui do conto aqui do nosso amigo. Pessoal, vamos colocar o e-mail aqui do mestre confrade, porque esse e-mail aqui nós acreditamos que ele não utiliza esse e-mail, mas é só avisar no começo, né, como o mestre Cenas fala, é só avisar no começo para não revelar o nome, não revelar o e-mail, e nós dá um jeito de guardar aqui, de esconder aqui o nome de vocês, tá certo, pessoal? Bem, pessoal, vou começar a ler, vou fazer algo diferente, um pouquinho do que o mestre Cenas faz, mas eu vou selecionando aqui à medida que nós vamos lendo o relato do confrade, tá bom? Então vamos lá. Prezados senhores Smigal, tudo certo? Aqui é o... Tudo certo, confrade, muito obrigado. Aqui é o ex-Mangina, tá bom? Então vamos chamar o confrade aqui de ex-Mangina. Acompanho seu canal há algum tempo e gosto muito da maneira que o senhor alerta sobre as armadilhas do mundo feminino. Muito obrigado, mestre. Mas tentar, né? É um canal pequeno, mas nós tentamos fazer a nossa contribuição. Em seguida, quero expor o meu relato para o senhor. E dessa forma alertar os confrades mais jovens e menos experientes. Tenho 36 anos, sabe? Já tenho uma idade, já tenho uma experiência, confrade. Já tenho uma experiência. E a minha história começa em 2017. É algo recente. Eu também... olha, nós aqui, Smigal Migtal, se tornou desperto mais ou menos a partir de 2017. Interessante, não faz muito tempo. Conheci uma guria muito bonita aqui na cidade. Pele clara, cabelos longos e bem pretos, olhos verdes e fala mansa. Confrade, complicado, esse problema aqui é complicado. Gordinha mais alta, acima de 1,70. Ah, então é aquela gordinha que vale a pena, né, mestre? Não é aquela como o mestre Cenas fala, que parece um Palio 4 portas, uma geladeira side by side. Aqui no canal nós falar que é um colchão aqui. Um colchão amarrado. Um colchão queen size amarrado. Parece que qualquer hora vai explodir o negócio. Então não é dessa forma, né, mestre completo? Bem, vamos voltar ao relato aqui. Bem, pessoal. Em seguida, pense numa mulher manhosa. É complicado. A maioria das mulheres, elas sabem fazer isso. Ela é desse jeito. Não tem como não se encantar à primeira vista. Ela sabe como enganar, sabe manipular. Muitas sabem fazer exatamente isso. E sabe como se aproximar das pessoas, principalmente dos homens. Ela procurando favores, né, mestre? Procurando favores. Bem, pessoal, vamos baixar aqui um pouquinho. Relato. Vamos lá, vamos seguir. Ela sempre analisa o que você gosta e vai exatamente naquele ponto certo de te envolver e conquistar sua confiança. Daí ela dá o golpe
e você já está nas mãos dela, sem ao menos perceber. É, mestre, complicado. Muitos confrades acabam caindo nessas armadilhas porque não conseguem, vamos dizer, não conseguem se segurar, né, perto dessas mulheres, né? Porque elas realmente elas usam, né, a beleza, usam o seu charme, o modo de ver, usam tudo isso para manipular os confrades, né? Isso acontece a todo momento. Vamos lá. Pois bem, senhor Smeagol. Você está me chamando de senhor Smeagol, eu gostei. Descobri que essa guria e eu éramos do mesmo grupo de amigos. Aqui em seguida. Ela era casada na época. Mas, mestre, eu mandei um e-mail, né, perguntando a respeito disso. Ela continua casada? Se você puder responder nos comentários do vídeo, né? Mas gostaria de saber a respeito disso. E por isso eu sabia que não tinha qualquer chance. Você imaginava, né, isso, né? Que não tinha qualquer chance. Quando a gente vive no mundo da... Vamos dizer, quando nós não tomamos a Red Pill ainda, nós imaginamos que nós não temos nenhuma chance, né? Mas é bem diferente. Coisas que nós nós vimos nessa vida, é a prova que é totalmente ao contrário. E eu já estava me conformando com a amizade dela. Quer dizer que havia um interesse, né, mestre, nela. Mas aos poucos nós começamos a ficar mais ligados. Aqui que mora o perigo, mestre. O senhor sabe bem o que é ficar próximo de mulher bonita e casada. É um grande risco. Realmente, não vale a pena, mestre confrade. Eu digo isso. Não que nós nunca fizemos isso, né? Depois eu conto até no final a nossa história aqui, um pouquinho da nossa história, mas é um grande risco mesmo. Principalmente quando você é muito jovem, você não tem noção disso, você pode acabar com a sua vida. Tem um conhecido nosso que, nossa, já vai fazer uns 15 anos que ele faleceu por causa disso. O ex-marido mandou, né? O ex-marido tinha um rolo ainda, mas é outro caso, um dia a gente conta essa história. Eu estava solteiro e vulnerável na época. E eu estava 2 anos sem namorar e ela sabia porque eu, manginão, contei para ela em uma conversa que tivemos. Bem complicado, mestre. Então você acabou revelando isso para ela e tudo que você vai dizendo, elas podem usar com você. Podem e usarão contra você no futuro, mestre. Em seguida, com o tempo criamos uma certa confiança um no outro. E ela começou a conversar comigo sobre assuntos mais íntimos. Tá vendo aqui, pessoal? Olha aqui, casada, universitária casada e... Pra vocês verem o que acontece. Eu acho que todo mundo aqui na universidade já viu um caso parecido com esse, né? Contava sobre os problemas que ela tinha no relacionamento com o marido. Sempre assim, né? Sempre assim. O marido sempre ocupado. Disse que ele não era presente em casa. Disse que ele só queria saber de ficar trancado no quarto jogando videogame. E que não transava com a frequência que ela precisava. Olha aqui. É bem complicado. Isso aqui pode ser verdade, como pode não ser verdade, né? Ela pode falar isso e ser assim, ela procura outros de qualquer forma. Pode ser que isso aqui seja verdade, ela não tenha só você, tenha mais de um. Tá? Muitas vezes acontece isso. E você só é o da vez, você é aquele que tá caindo na história. Vamos continuar. Daí o senhor, imagina só, já gerou uma nova esperança em mim. Bem complicado, confrade, bem complicado mesmo. Gerou uma esperança muito perigosa, para dizer a verdade, né? Mas muitos confrades já passaram por isso. E o cara era violento nas discussões com ela. Aí, aqui, algo que aconteceu que já imaginávamos isso aqui. Virei muleta emocional e psicólogo dela. Sim, Smeagol, aqui, nós já fomos, né? Muleta emocional e psicólogo muitas vezes. Hoje em dia, nós não damos atenção nenhuma para isso. Exatamente o que eu imaginei que ia acontecer. Muitos confrades acontecem isso. Se vocês puderem colocar aqui nos comentários quantas vezes vocês já foram psicólogos e muletas emocionais, por favor. Nessas conversas, essas nossas conversas duraram muitos meses. Olha a história. Ela sabia que eu morava sozinho e por diversas vezes pediu para ir na minha casa para a gente conversar. Imagina, né? Ela ia para a casa do confrade e ia dizer o que para o marido? Ela tem várias desculpas para se inventar. É muito complicado, confrade. Bom, vamos ver aqui, descer um pouquinho. Claro que o senhor sabe que ela queria, na verdade. Sim, ela queria transar comigo. Ou às vezes não, confrade, às vezes ela queria só enrolar, mas na verdade, num primeiro momento acho que talvez ela queria só enrolar, só para ver qual era o poder dela. Mas vamos seguir aqui, mas pode ser que ela queria mesmo. Lembre-se que essa guria ainda era casada na época. É bem complicado. E você imagina, né? Se você pega e assume uma moça dessa.
se você começa a ter um relacionamento com uma moça dessa, você vai ter o mesmo destino do marido aqui, você vai ter o mesmo destino. Evidente que eu não aceitei que ela viesse aqui. E para minha surpresa, ficou surtada. Aqui, ó, quando você não faz o que elas querem, quando você não faz o que é esperado, ela fica surtada, porque ela precisa da validação, ela precisa ter certeza que ela tem um poder. Isso é muito complicado. Brigou, pirou e ameaçou nunca mais falar comigo. Brigou e pirou. Eu queria saber onde que ela fez tudo isso. Na universidade, falando com você, muito complicado. Senhor Smiggle, ela perguntou se eu não queria transar com ela. E por que eu estava resistindo tanto. Ah, aquela história, né? Só falta ter shaming aqui no shaming aqui, né? Do tipo assim, por que você faz tanto esforço para gostar de mulher, né? Sei. Pense aí, 2 anos sem nada sério com ninguém. Eu numa seca desgraçada, e essa guria muito da gostosa, diga-se, mas depois a gente pode dar opinião a respeito dela. Se o Messi quiser mandar uma foto tirando o rosto, mandando aqui pra gente falar o seguinte, não, só pra ver, assim, claro, não vamos divulgar a foto nem nada, vamos deixar a foto aqui, mas eu poderia dar opinião. Às vezes, olhando na cara, você já vê que a pessoa, ela não vale a pena. Você já percebe isso, você já vê isso. Se puder mandar uma foto dela para nós dar uma olhada aqui, nós vamos dar opinião como que eu digo, aqui nos comentários. Estava se oferecendo para mim. Ok, vamos lá. Nessas horas é complicado pensar com a cabeça de cima. Isso mesmo. Senhor, se o senhor me entende, sim. Isso passa com o tempo, confrade. Tipo assim, você está em 36 anos, vamos dizer o seguinte, uns 40 anos, você começa a pensar de uma forma mais assim, racional. É bem interessante isso. Pois bem, depois dessa minha negativa, nossa amizade esfriou. Claro, e ela foi procurar outro. Ou já estava com outro, em seguida. Pouco tempo depois, recomeçamos as nossas conversas. Sim, por causa que elas não desistem, elas não querem ficar por baixo. Novamente, ela ficou se jogando para cima de mim. E dessa vez inventou de mandar nudes diversas. Olha a história. Casada, universitária, casada, mandando nudes pro pessoal. Essas fotos eram dela também, mas acho que deveriam ser, né? Já aconteceu um caso de um confrade que a moça mandava fotos que não eram dela. Vamos dizer, para que se acontecesse alguma coisa, eu falasse, essa aqui não sou eu, tá? Em seguida, a foto só de calcinha sutiã, aqui se ela mostrou o rosto, né? É capaz. Em seguida, vídeo se masturbando, se você ouvir a voz dela, né? Olha a história. A tentação era grande e ela sabe muito bem como atiçar os desejos dos homens. Uhum. Nossa, mestre, parabéns. Você conseguiu, por exemplo, fazer algo assim que muitos não conseguem fazer. Inclusive nós aqui, Smiggle, não conseguimos fazer uma época e nós acabamos caindo na tentação. E com o perigo até de perder a vida. Em seguida, ainda assim, a gente nunca transou de fato. Sim, olha a história. Mandou nudes, mandou vídeos se masturbando e tudo mais, e nunca chegaram, mas foi uma traição. Isso, de certa forma, causava irritação nela. Eu fui tão escravoceta, sempre defendi ela quando acontecia alguma bronca no grupo de amigos, sempre assim. Comprei chocolates para ela, dava outros presentes, coisa de idiota mesmo. Nossa, mestre, nós já fizemos isso também. Nós já compramos, assim, chocolate, já propagava algumas coisas. Então, isso aqui, vamos dizer, nós financiamos tudo isso, né? Esse é o problema. Vamos lá, senhor Smiggle, essa guria falava tão mal do marido que eu pensava mesmo que ele fosse um monstro. Okay? Dizia que ele era um cara abusivo, ofendia ela, quebrava tudo em casa. Não era legal, mas ela nunca fazia nada de errado. É essa história aqui que você deve pensar, Messi. Mestres confrades, vocês sempre devem pensar isso. E outra coisa, e mesmo que isso tudo fosse real, imagina você, por exemplo, assumir um relacionamento com ela no futuro. Você iria somente herdar todos esses problemas aqui. Vamos seguir aqui. Era uma santa, evidente, kkk. Outra coisa que ela sempre dizia, e que sempre me causava uma desconfiança, era ser, olha aqui, mestre Cenas, quase virgem, uma casada quase virgem, isso aqui é até engraçado, quase virgem, como que é? Vixe, nossa senhora, que buracão, sei. Em seguida, claro que eu sabia que era uma grande mentira. Realmente, uma moça que se oferece dessa forma toda, era casada, coisa e tal, falar que era quase virgem, era só para tentar
te conquistar, usando de todos os artifícios. A questão é que ela praticamente não fazia coito vaginal, mas fazia muito sexo anal. Olha a história que ela revelava para você, confete. Muito complicado mesmo, coitado desse marido aqui. Evidentemente, vê a história, né? Falava que fazia muito coito, vamos dizer, sexo anal. Normalmente assim, eu já vi um relato, não sei se alguém puder colocar alguma coisa aqui nos comentários. As pessoas que têm, por exemplo, uma grande preferência por essas práticas, têm algum problema, alguma coisa. A moça que tem essa. Eu já tive um relacionamento com uma moça que tinha essa preferência e ela não era normal. Ela passou por um carrossel tremendo, né? E ela falava que quando ela estava solteira, ela não fazia nada, mas vai saber. Em seguida, evidentemente ela usava a Xana como moeda de troca. Só dava para os caras com quem ela poderia tirar algo, realmente, sentimental ou financeiro. Uma vez disse que o marido dela até chorou em uma das discussões. Aí sim eu comecei a entender quem ela é. Perfeito. Fiquei com pena do cara, sinceramente. E essa criatura sempre vinha com a conversa de que era depressiva. Sempre me perguntava se eu achava que ela estava bonita. Realmente, muleta emocional. Sempre dizia que não gostava do próprio corpo e que odiava ter pernas grandes e grossas. Manda a foto aqui que nós vamos dar opinião, mestre. Detalhe, eu sempre dizia que adorava as pernas dela, tá vendo? Aqui, justamente, às vezes ela até gostava, mas ela queria fazer isso só pra você ficar elogiando. Ela falou que era a parte do corpo que ela mais odiava. Vejo o meu grau de manjinice, realmente. Ela é do tipo de mulher que sempre busca a validação dos homens, mesmo que tenha que se expor e usar a sensualidade para conseguir o que deseja, realmente. Em seguida, estamos no final aqui do relato, com frases. Em seguida, mas perceba como são as coisas. Um dia eu conversava com um certo amigo, olha a história aqui, agora aqui vem um programa de revelação, que tínhamos em comum, e a verdade apareceu. Ela tentava seduzir todos os homens que faziam parte do nosso círculo social. E pior, as mesmas nudes e vídeo que ela mandou para mim eram enviadas para o meu amigo e para todos os outros. Nós comparávamos os materiais que eram iguais. Olha a história, mestre, essa universitária casada, ela trabalhava, o marido bancava, ela coloca nos comentários aqui. Porque, por exemplo, uma pessoa para conversar com tanta gente, mandar tanta coisa, parece que não tem tempo, né? Não teria tempo, né, se trabalhasse. Então é bem interessante, ó. Depois dessa revelação, eu me afastei completamente da criatura. Não quis mais conversa com ela. Bloqueei em todas as redes sociais. Olha o perigo, mestre. Deus sabe quantos caras caíram e ainda estão caindo, realmente, nessas sacanagens dela. Pior é fazer tudo isso mesmo estando casada. É complicado demais, realmente. E, mestre, você tem razão. Você que pensa em si, vamos dizer, em aceitar essa situação, ou pensando em ter por exemplo, você acaba meio que presa emocionalmente e pensa em ter um relacionamento, simplesmente você ia passar por tudo isso. E muita coragem, mestre, muita coragem mesmo. Parabéns. Moral da história: tomem cuidado com as amizades femininas, principalmente se ela for mulher casada. Olha a história, muitas casadas fazem isso, mestre. Depois eu vou falar aqui um caso. Se puder, evite. Quase me ferro por confiar demais. Todo cuidado é pouco, confrades. Né? Muito obrigado por ler o meu relato, Sr. Smigol. Forte abraço e fica com Deus. Perfeito, mestres. Aí depois eu fiz algumas perguntas, aqui para o confrade aqui, seguindo, né? O e-mail aqui nós fizemos algumas perguntas. Eu perguntei, por exemplo, quantos anos ela tinha e se ela tinha filhos, né? E aí o confrade acabou respondendo 10 minutos depois, né? No e-mail ele colocou assim: salve, salve, senhor Smigol, obrigado. Tive muito autocontrole, teve mesmo. Ela era bem tentadora. E não vou mentir, mas foi melhor ter controlado os meus instintos. Aí o confrade ele fala que é o seguinte, que na época ela tinha 26 anos e não era mãe. Tá? Então ela tinha 26 anos. Muito interessante isso aqui. E pessoal, isso acontece o tempo todo. Tem até uma história que se um dia vocês falarem que querem ouvir essa história aqui, eu faço até um relato meu mesmo contando a história, né? Nós tivemos envolvimento com uma do Sol, né, casada, e chegou um momento que nós íamos até levava ela, por exemplo, próximo da casa dela, e teve um momento que ela falou assim, não, me deixa quase na frente da casa dela, fingindo que eu era um Uber.
Por causa que hoje em dia tem essa desculpa, né? Então eu pegava, ficava com ela, né? Ficava com ela com uma frequência. E eu acabava deixando ela na porta da casa dela praticamente. Vinha, virava o carro. Você vê o perigo, né? Na frente da casa dela eu acho que tinha uma câmera. Eu queria muito bem olhar a minha placa, a placa do carro e procurar, descobrir quem que eu era. E eu deixava mesmo. Ela era Missol, não, Missol que o coitado, né, assumiu o filho. Nossa, assumiu o filho de outro cara, deu o nome e tudo mais. E ela fazia tudo isso. Tudo bem que eu não posso pegar e falar o seguinte, nossa, ela era errada nós aqui era certo. Não, nós éramos errados também. É algo que não nos orgulhamos assim, mas eu posso um dia contar essa história aqui para vocês. Então, pessoal, esse aqui foi o relato, né, do Casos de Mangina, o primeiro Casos de Mangina aqui do canal, de 2021. Quero agradecer aqui, né, o relato do nosso amigo, né, ex-Mangina, ex-Mangina. E se vocês quiserem, é só mandar aqui, né, um e-mail, né, para o Casos de Mangina. Nós temos aqui o e-mail smigalmigtal@gmail.com. Pessoal, muito obrigado. Deem a opinião de vocês a respeito desse relato aqui. Eu gostaria de ver o que vocês podem dizer. Quem teve experiência parecida. E muito obrigado a todos, meu amigo. O canal é pequeno ainda, mas quem quiser ajudar aí, colocar nos grupos, falar pro pessoal, né, assistir esse vídeo aqui. Esse vídeo acho que foi muito revelador. E tomem cuidado, gente, com as mulheres. As mulheres podem destruir a vida de vocês, tá certo, galera? Muito obrigado por ter assistido o Casos de Mangina.